Santo ministrava uma palavra ao meu coração, e eu acredito que Deus falará aos nossos corações, amém? Se localiza em Êxodo capítulo de número 3, versículo de número 11, versículo de número 12. Êxodo capítulo 11, Êxodo capítulo 3, versículo de número 11, versículo de número 12. Para mim é um prazer poder estar aqui com vocês mais uma vez. É uma alegria sempre ministrar o coração de vocês, porque sempre quando eu venho, eu não só ministro, eu sou ministrado também. O Senhor tem ministrado ao meu coração acerca de diversas coisas, e eu louvo a Deus pela vida do Mateus, juntamente com a sua namorada. Deus abençoe, irmã Karen também, amém? Êxodo capítulo 3, versículo 11 e 12, quem encontrou diga amém, amém? Assim está escrita a palavra do Senhor. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Versículo de número 12. E Deus lhe respondeu: eu serei contigo. Eu vou ler novamente o verso de número 11. Diz assim: então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? O versículo 12 diz assim: Deus respondeu: eu serei contigo. Deus respondeu: eu serei contigo. Amém? Gente, esse texto é muito conhecido. A gente sabe muito bem quem foi Moisés. A gente sabe que Moisés ele foi um grande libertador do povo hebreu. E eu não quero entrar muito no contexto, porque senão a gente vai ter um tempo muito gasto acerca do contexto. O que eu quero apontar aqui, aplicar ao coração de vocês, é o seguinte: o livro de Êxodo, no capítulo 1, ele mostra uma necessidade. A necessidade que o texto mostra é o seguinte: a Bíblia vai dizer que o Faraó se levanta, vem um novo Faraó, e esse Faraó se levantando, ele se levanta esquecendo completamente que era um povo hebreu. E esse esquecimento é um esquecimento acerca do quê? Que Deus, ou melhor, que Faraó, ele não queria saber quem era o povo hebreu. A Bíblia vai dizer que por conta disso ele se levanta de certo ponto, e ao se levantar, ele se levanta para destruir, para diminuir, para fazer com que o povo não cresça mais, para fazer com que o povo não venha se multiplicar. Só que a Bíblia vai dizer que quanto mais ele tentava, quanto mais ele fazia, mais ele quebrava a cara, porque a Bíblia diz que quanto mais ele afligia, mais o povo crescia, quanto mais ele afligia, mais o povo multiplicava. Só que você entende que o contexto para a gente compreender isso é que o povo está 400 anos no Egito. E são 400 anos que alguns acreditam que foi 400 anos de escravidão, mas na verdade não é. Desses 400 anos, 85 anos o povo ficou como escravo no Egito. Isso me chama atenção, por quê? Porque antes desses 85 anos, o povo estava lá no Egito, crescendo, se multiplicando, talvez até adorando, estava tendo uma vida qualquer, uma vida comum, como qualquer outra vida. Só que chega um Faraó, e quando esse Faraó se levanta, ele se levanta para esquecer completamente quem era esse povo. E eu expliquei, mas explico de novo: não é que ele esqueceu, ele está esquecendo o que ele quer. Ele não quer saber se o povo ajudou, que o povo hebreu fez com que Egito se tornasse uma grande potência. Ele só vê o povo como uma ameaça. E o porquê me chama atenção é porque eles estão normalmente, eles estão vivendo uma vida normal, e essa normalidade me assusta. Eu repito isso:
essa normalidade me assusta. Porque eu disse para vocês que eles estão no Egito. E eles estão vivendo normal. Só que eles começam, aleluia, a se incomodar quando um faraó se levanta. E quando esse faraó se levanta, ele se levanta para fazer com que o povo se torne escravo. Eu não sei se você vai compreender o que eu vou dizer agora. Porque literalmente agora o povo é escravo. São 85 anos que o povo é escravo. Você pode repetir? O povo é escravo. Só que eu li o texto. E toda vez que eu leio e estudo acerca dos 400 anos do povo no Egito, isso me assusta, irmão. Isso mexe com o meu coração. Sabe por quê? São 85 anos que o povo está sendo escravo literalmente. Só que eles passaram anos sendo escravos e não perceberam que estavam sendo escravos. Porque às vezes nós somos como esse povo, e eu sei que isso às vezes pode até te assustar, que isso às vezes pode até, aleluia, te escandalizar. Mas é realmente isso que você está entendendo. É um povo que está sendo escravo e não está percebendo o que é. E quando se levanta o faraó não se levanta para fazer com que o povo seja escravo. O faraó se levanta para revelar o que realmente eles eram. Oh, Jesus. Mas estava descoberto, ou encoberto. Alguém me entende? O povo está sendo escravo faz tempo. Só que o faraó se levantou para revelar a identidade, ou para revelar o que eles eram realmente. Então às vezes é bom o faraó se levantar, é bom vir alguém que a gente não conhece. E eu vou te explicar algo. Deus sempre prepara cenários para revelar para a gente o que a gente realmente é. Deus sempre resolve de um jeito, Deus sempre prepara um lugar, Deus sempre prepara uma situação, Deus sempre prepara um cenário, Deus sempre prepara uma dificuldade para revelar o que realmente a gente é. Porque talvez o povo está trabalhando ali como escravo, depois que o faraó se levanta. Só que qual é a diferença? A diferença é que agora tem soldados agredindo, tem soldados se levantando. Se não fazer, a gente machuca. Só que talvez, irmão, e eu quero conjecturar e te trazer para a mensagem agora, que eles já eram escravos faz tempo. Só que eles não perceberam que eram. E muitas das vezes a gente é escravos e a gente não percebe. A gente vive uma vida de escravidão, só que a gente não percebe. E quando a gente percebe, vamos se dizer assim, que já é tarde demais. Só que louvado seja o nome de Jesus, que não foi tarde demais para esse povo. Porque a Bíblia vai dizer que quando esse faraó morre, após 85 anos, a Bíblia vai dizer que eles começam a clamar. Eles começaram a clamar. E o clamor deles, a Bíblia não vai dizer, mas o texto que vai dizer acerca do clamor é muito lindo, irmão. Se você puder acompanhar na sua casa, você acompanha o capítulo 2, os últimos versículos do capítulo 2. Vai dizer que o povo resolveu clamar, e o povo começa a clamar, e Moisés vai dizer que e Deus ouviu o seu grito. E por que é lindo? Não é porque o povo está gritando, é porque tem um Deus que está ouvindo o grito do povo. O que me chama a atenção não é alguém que grita, é alguém que ouve o grito daquele que está gritando. Porque muito tempo a gente está gritando, muito tempo esse povo gritou. Talvez o faraó não ouviu, talvez a mãe não ouviu, talvez o pai não ouviu, talvez os amigos não ouviram.
Só que eles resolveram gritar, irmão. Oh, glória. E eu acredito que no dia que eles resolveram gritar, Deus resolveu ouvir o grito. Enquanto eles estão se preparando para gritar, Deus está se preparando para ouvir o grito do povo. Gritos esses que talvez não é um grito que nós estamos acostumados a ouvir. Gritos esses que estão do lado de dentro. Mas eu vim dizer nessa noite, quero iniciar essa mensagem dizendo ao teu coração que o Deus que você serve, o Deus que você está aqui adorando, bem dizendo, é um Deus que ouve o grito. Você pode adorar a Deus por isso? Ele ouve o seu grito. Quando ninguém ouve, Ele ouve o teu grito. Mesmo que o grito não seja realmente um grito, seja um gemido, Ele ouve. Mesmo que o grito não seja um gemido, mesmo que o grito não seja palavras, mesmo que o grito não seja absolutamente nada, Ele ouve. Ele ouve o grito. Irmão, graças a Deus, Ele ouviu o seu grito. E aqui o cenário é um cenário de necessidade. Agora uma necessidade. Qual é a necessidade? Deus precisa libertar, ou melhor, libertar o povo do Egito. A necessidade é libertação do povo do Egito. Diga comigo, a necessidade é libertar o povo do Egito. E eu não sei se você já ouviu isso. E eu tenho quase toda a certeza que você já ouviu. Que Deus supre todas as necessidades. Quem já ouviu? Você já ouviu isso? Deus supre todas as nossas necessidades. Oh, coisa boa, né? Só que eu disse para você que é uma necessidade. Qual é a necessidade? Deus precisa libertar. E todas as vezes que há uma necessidade, há um Deus para suprir as necessidades. Sim ou não? Sim. Quando aquela mulher que estava passando fome, aleluia, a Bíblia vai dizer que chega um profeta, e o profeta vai dizer, faz um bolo para mim primeiro, e quando ele faz, ela faz, ele diz, nenhuma farinha vai acabar na sua panela, e nenhuma botija faltará na sua panela. Sabe o que é isso? É porque nós servimos um Deus que supre as nossas necessidades. E eu sei que isso dá motivo de alegria, e realmente é para se alegrar. Só que o texto que fizemos menção vai dizer que há uma necessidade. E a necessidade é, eu preciso libertar o povo do Egito. Só que nesse cenário todo, o capítulo 2 vai dizer que se nasce um menino em meio a um cenário de perseguição, cujo seu nome é Moisés. Moisés que significa daquele que foi tirado, para representar que ele foi tirado entre as águas. E a Bíblia vai dizer que Moisés ele mata, quando ele cresce, ele mata um egípcio para proteger um hebreu. Ele foge para Midian. E para resumir, ele foge para Midian para se esconder, para ficar invisível aos olhos do povo egípcio. Só que eu estou falando para você que Deus viu uma necessidade. Oh, glória a Deus. Eu não sei se você está entendendo, mas olha o contexto. Capítulo 1, dificuldade, escravidão. Capítulo 2, um clamor e uma necessidade. Só que nesse período do capítulo 2 há uma necessidade. No capítulo de número 2 há um clamor. No capítulo de número 2 há alguém que matou, alguém que fez algo errado e se escondeu. Só que algo chama a atenção do meu coração, e Deus está vendo uma necessidade de libertar um povo. Deus está vendo uma necessidade. 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 Você está entendendo aonde eu quero chegar? Eu falei que eu ia ser rápido. Tem alguém lá em Midian se escondendo, Mateus. Só que Deus está olhando para o Egito e está dizendo: esse povo precisa de um libertador. Esse povo precisa de alguém para tirar eles.
Aí Deus, eu creio que Deus olha lá para Midian e olha para Moisés e vê em Moisés algo que ele precisa. E o que é? É a eloquência? É o jeito de falar? Não. É o jeito de andar? Não é o jeito de... Não. O que Deus vê em Moisés é o que o Moisés realmente está precisando. E a gente vai chegar lá. Deus, para você entender o porquê eu estou dando essa volta toda, diga comigo por gentileza, Deus viu. Ah, você pode falar um pouco mais forte? Diga, Deus viu. Deus viu O que faltava em Moisés. Agora, para você entrar no texto, diz, Deus viu. Deus viu O que faltava em mim. Deus olha para Moisés, e quando Deus olha para Moisés, Ele prepara todo o cenário, porque Deus é assim. A gente pode marcar alguns encontros, irmão, e a gente faz as coisas meio não tão perfeitas, mas faz do nosso jeitinho. Mas Deus, Ele faz tudo perfeito. A Bíblia vai dizer que Ele coloca fogo na sarça, a sarça não se consome, Ele prepara a terra. E eu não sei vocês, mas eu vejo um Deus, irmão, que Ele ama a gente. Eu fico imaginando Deus olhando e dizendo, Moisés vai vir aqui e eu vou me encontrar com Ele. Ele preparou tudo certinho. Imagina, 7 horas ou 7h30, Ele preparou tudo e disse, ela vai vir hoje. Oh, glória a Deus. Ele vai vir aqui hoje. Às vezes nem a gente sabe que vai para o encontro, mas Ele já marcou o encontro. Às vezes a gente nem sabe que vai, mas Ele já preparou e disse vai. Oh, glória. E desde manhã Ele preparou o encontro. Você crê assim? Eu não sei se você vai acreditar, mas desde manhã Ele preparou o encontro. E que encontro é esse? Você está no encontro. Você está no lugar certo, na hora certa e no momento certo. Talvez você não iria vir para cá hoje, mas do nada veio. Porque tem um negócio na gente, né, irmão? Que diz, não vou. Aí, mesmo a gente sem perceber, a gente já está. Eu lembro, e para você entender o que eu vou dizer, eu lembro que eu estava meio revoltado com Deus. E o meu pastor presidente disse assim, Mateus, você prega hoje. Era um domingo. E eu não confirmei. E o meu pastor, ele é assim. Ele fala, irmão, e se eu confirmar, amém. Se eu não confirmar, amém. Mas eu vou. Ele não precisa de confirmação para fazer alguma coisa. Vai fazer e pronto. E eu lembro que eu estava revoltado, como eu disse, e disse, não vou. Eu não vou nada. A Bíblia estava pertinho de mim, irmão. E eu falei, eu não vou me preparar, porque se eu me preparar, eu vou ter vontade de fazer. Eu coloquei todas as Bíblias longe. Até peguei o celular e coloquei mais longe possível. Aí, eu lembro até hoje, deu 4h30. E o coração disse, vai, pega a Bíblia lá, vai. Aí eu não peguei. Eu lembro o culto lá no domingo às 7, 6h30, ou melhor, 6 horas, eu disse, não vou. Fui pro meu quarto, fechei a porta, nem pro culto eu ia. De verdade, quando deu 6h30, eu lembro só que eu estava no espelho, colocando a gravata. Quando deu 8h30, eu lembro que eu estava no altar, com a Bíblia aberta, dizendo, meus irmãos, a paz do Senhor. E na hora, quando eu disse isso, eu caí entre mim e disse, Deus, o que é isso? E o Espírito Santo disse ao meu coração, é porque o que está em você é mais forte
A vontade de estar mais perto do Pai sempre vai ser mais forte do que a necessidade de estar fora. Você está entendendo? Que às vezes a gente tenta. Eu estou falando para jovens. Pode ser sincero. Tem hora que a gente não quer, sim ou não? Tem hora que a gente não quer fazer. Mas quando a gente percebe, a gente está fazendo. Tem hora que a gente acorda e diz, não vamos orar não. Hoje eu não vou orar. Fica revoltado, irmão. Quando está fazendo. A gente está orando. Aí alguém diz, é porque está acostumada. Não. Porque o coração almeja. A minha alma depende de Ti, Jesus. Assim como as águias, ou melhor, assim como os pássaros dependem da água, nós precisamos do Senhor Jesus. Isso não é costume, isso é precisão. Sabe por que você não consegue se afastar? Porque você precisa. E você já percebeu que quando você precisa de alguma coisa, você quer sempre estar perto, porque você precisa. Embora você esteja doente, embora você esteja ruim, embora você esteja de qualquer maneira, você sempre vai. É a mesma coisa do emprego. Você olha e diz, não vou fazer, mas quando vai ver, você se acordou, se arrumou e foi, porque você precisa. Com Jesus não é diferente. Você precisa dele. Mesmo você achando que não precisa, você precisa. É tão lindo isso, porque mesmo a gente não querendo, mesmo a gente não aceitando que a gente precisa, eu preciso de Jesus. Você precisa de Jesus. Você precisa de Jesus. Mas vamos lá. Deus preparou tudo. E lá vem Moisés com as ovelhas do seu sogro Jetro. E Moisés está subindo. Subiram para onde? Para o lugar onde Deus preparou. E quando Moisés chega, Moisés vê a sarça pegando fogo, se consumindo. Ou melhor, pegando fogo e não se consumindo. Aí Moisés, a Bíblia vai dizer o seguinte, que quando Moisés ele vê, versículo 3 do capítulo 3 diz assim: então disse consigo mesmo, irei para lá e verei esta grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, ou melhor, ele diz assim, eu irei me ver, eu irei para lá e verei essa grande maravilha. Ele está dizendo, algo chamou a minha atenção. Você está entendendo? Que Jesus, ele sempre vai chamar as nossas atenções. Mesmo que a nossa atenção, mesmo que o nosso foco seja outra coisa, tudo que Deus faz é para chamar a nossa atenção. Irmão, a gente ficou um tempo fora, sem ir para a casa da minha tia, e todas as vezes que a gente vai lá, eu tenho uma priminha, que ela ama chamar a atenção. A gente está conversando, e ela fala, gente, negócio nada a ver, mas ela quer atenção. Mas você está comparando Jesus com isso? Não, é que às vezes a gente está tão cheio de problema, a gente está sempre cheio de problema, aí vem de madrugada, Jesus diz, aqui, presta atenção, olha o foco, o seu foco tem que ser Jesus, o nosso foco tem que ser Jesus. Alguém me entende nessa noite? Jesus sabe o jeito certo de chamar a nossa atenção. Oh glória! Jesus sabe o jeito certo de chamar a nossa atenção. Ele sabia o jeito certo de chamar a atenção de Moisés. E ele sabe o jeito certo de chamar a sua atenção. Mas vamos lá. Moisés sabia que aquilo ali não era normal, irmão. E Moisés diz, ele vira, Deus pede para ele tirar a sandália. Aí Deus começa a falar que ele tinha uma necessidade lá, irmão. E a necessidade era, eu preciso libertar o povo do Egito. Eu estou vendo a aflição, eu estou vendo as dificuldades, eu estou vendo tudo, mas eu preciso que alguém vá. O versículo 8 vai dizer, e eu vou descer, eu desço lá. O povo orou, o povo jejuou, o povo fez,
Aí o versículo 10 vai dizer a promessa é: vem agora e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel do Egito. Aí o versículo 11 vai dizer a resposta de Moisés é: quem sou eu? Aí me pega, aí meu Deus, aí quem sou eu? E aqui eu já finalizo. Sabe por quê? Imagina Deus. Estou falando agora de Deus. Todo empolgado. Falou, eu vou preparar tudo, é uma necessidade. A necessidade e eu vou usar Moisés para suprir a necessidade do povo. E ele faz todo o cenário. E a Bíblia vai dizer que Moisés então vai e diz: mas quem sou eu? Você está entendendo? Mas aí diz: quem sou eu? Só que se você tiver com sua Bíblia, você vê a resposta de Deus para Moisés. No versículo 12, Deus lhe respondeu: eu serei contigo. Você está entendendo que não é aquilo que Moisés é, mas é aquilo que estará com Moisés, ou com Moisés. O resumo dessa mensagem que o Espírito Santo colocou no meu coração enquanto eu vinha para cá, eu passei o dia todo pensando acerca disso, irmão. Deus viu em Moisés aquilo que faltava em Moisés, e Deus viu em nós aquilo que falta em nós. E o que é? Eu estarei com você. É isso. Resumir. O que faltava em Moisés não era apenas um propósito, mas o que faltava para Moisés era o Deus que fez o propósito, ou Deus que apresenta o propósito. O que falta em Moisés era uma companhia. Você está percebendo que Deus primeiro apresenta um propósito? Sim ou não? Eu irei te enviar até o Egito. E você percebe que só o propósito não é suficiente, porque o propósito pode pegar fogo no nosso coração, a gente vai fazer, e aí vai chegar uma hora, irmão, que o desânimo vai vir. Sim ou não? A vontade de largar tudo vai vir. É por isso que Deus primeiro apresenta o propósito, e depois Ele responde: eu serei contigo. Eu vou ser com você. Porque Deus não quer uma geração cheia de propósitos, mas sem companhia. Deus quer alguém com propósito, acompanhado pelo Deus que apresenta o propósito. Deus, Ele não quer apenas apresentar o propósito para a tua vida, Ele quer apresentar o propósito e também quer te acompanhar para viver o propósito. É tão verdade isso que quando Moisés ele chega, a Bíblia vai dizer que quando Moisés vai ao monte, o povo faz isso muito tempo depois. A Bíblia vai dizer que o povo faz um bezerro de ouro, e ali Deus fala: eu não vou com vocês até que eu prometi. Eu vou enviar um anjo. Aí Moisés vai dizer: Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Sabe o que é o que Moisés está falando? Algo. Não é a promessa, não é o propósito, é a companhia. Você está entendendo? Que às vezes o que a gente olha, a gente diz: o que me falta é propósito, o que me falta é promessa. Mas às vezes o que está te faltando é a companhia do Deus de Israel. Às vezes o que está nos faltando é a presença do Espírito Santo de Deus. Às vezes o que está nos faltando é a companhia do Deus Todo-Poderoso.
que Deus viu, aleluia, em Moisés, é aquilo que faltava em Moisés. Não é propósito, é a presença de Deus. Você está entendendo que o mundo ele pode tentar apresentar propósitos, irmão, mas uma coisa o mundo não consegue proporcionar para você ou para a gente: a companhia de Deus. Ele viu em você o que realmente estava precisando, porque enquanto Deus está levantando Moisés para suprir a necessidade na nação, Deus está suprindo a necessidade de Moisés. Enquanto Deus está suprindo a necessidade de libertar o povo, Deus está suprindo a necessidade de Moisés. E qual é a necessidade de Moisés? Companhia de Deus. Talvez você chegou aqui e tenha feito essa pergunta: quem sou eu? Você para ver todos os propósitos, e os propósitos é: quem sou eu? Mas eu vim lhe dizer algo, que mais importante do que você é de quem está com você. E quem está com você é Deus. Irmão, Deus está contigo. Deus está contigo. Eu sei que isso parece algo simples, mas alguém precisa ouvir: Deus está contigo. Eu gosto de dizer Deus está, não estará, porque estará é algo quando você precisar ele vai. Não, ele está. Precisando ou não, ele está. Às vezes a gente acredita que só precisa de Jesus quando a necessidade vier. Sim ou não? Eu não sei se você já parou para pensar nisso, que quanto mais você precisa, mais você ora, mas quando você acredita que não precisa, menos você faz. Mas quanto mais você precisa, ele estará, ele irá estar. E quanto menos você acredita que não precisa, ele continuará estando lá. O que eu estou falando aqui é algo que a sua alma precisa ouvir. Deus está contigo. Por isso, é tempo de suprir a necessidade. A Bíblia diz que como eles irão ouvir se não tem quem fale? Você precisa falar. Você precisa se levantar e ir. Não, você não. Vou melhorar. Nós precisamos se levantar e ir fazer. Mas Mateus, e se a noite escurecer, Deus estará com você. Mas Mateus, e se o desânimo vier, Deus estará com você. Não é acerca do propósito apenas, é acerca daquele que te acompanha para viver o propósito. Deus irá te acompanhar para viver o propósito. Eu te convido para ficar de pé, para orar comigo. Feche os teus olhos, por favor. Oh, glória a Deus.